Olá, ótima tarde, boa terça-feira a você que acompanha o Balanço Geral. O Campeonato Catarinense chegou ao fim e não foi da forma que a Chapecoense esperava. O Verdão se representa hoje à tarde no CT da Água Amarela e começa a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Daqui para frente também tem Copa do Brasil. Mas e o torcedor da Chapecoense, como é que está, será? Como é que passou a segunda-feira dessa ressaca? Triste, né? Por conta do não ganho do Campeonato Catarinense, mas e a expectativa para o Brasileirão? Como é que tá, será? Nas ruas, caminhando, a gente percebe que a tristeza da derrota durou apenas algumas horas, talvez no dia do jogo, segunda-feira, e tem muita gente ostentando a camisa da Chapecoense, confiante agora na campanha no Brasileiro 2018. Não podemos deixar de usar, né? Só porque perdeu. O que tu acha? E agora é apostar para o brasileiro. Para o brasileiro, com certeza. A campanha foi ótima. O que foi errado foi a fórmula que aceitaram ser disputado esse campeonato. E enquanto no gramado os jogadores precisam organizar a casa, para o fiel torcedor do Índio, o momento é de olhar para frente e pensar naquilo que o time ainda pode e tem condições de conquistar. Não é porque nós tomamos essa derrota no Figueira que vamos baixar a cabeça. Cabeça erguida e bola para frente. Para quem torce, seja pela TV, rádio ou ao vivo no estádio, a Chapecoense não pode ser avaliada apenas por um resultado, mas sim sobre toda a campanha dos últimos 2 anos e o rendimento durante o Estadual 2018. O sentimento fica de tristeza pela forma com que o campeonato foi organizado, porque ela não teve nenhum saldo qualificado. Mas, infelizmente, o nervosismo, tinha muitos jogadores ali que ainda não estavam 100% da sua forma física, que são jogadores importantes, como é o caso do Arthur Kaique, do Apodi. Então, são jogadores que fazem a diferença. Então, eu acredito que sim, dá para apoiar, eu acredito que a Chapecoense vai fazer um bom campeonato brasileiro. Tá aí, boa tarde, Badá. A semana não começou do jeito que nós gostaríamos, com certeza, o torcedor também, mas ainda exibe com orgulho a camisa da Chapecoense pelas ruas e é assim que tem que ser, de olho agora no Brasileiro e Copa do Brasil. É isso aí, vida que segue, né, como foi dito por alguns torcedores, a gente nota, né, conversando com um, com o outro, que ficou o sentimento de frustração, que se tinha uma expectativa muito positiva em relação à conquista do título, que era o título mais possível e provável para a Chapecoense conquistar esse ano, né, mas infelizmente o time fracassou e o time decepcionou. Aliás, se nós olharmos um pouco para trás, caiu fora da pré-Libertadores na primeira fase que disputou. Claro que lá, naquele momento, o time não estava pronto, foi muito cedo, enfrentou um adversário forte, que foi o Nacional. Então, é compreensível que não tenha avançado na pré-Libertadores. Agora, no Campeonato Catarinense, não. No Campeonato Catarinense, nós tínhamos todos uma expectativa muito positiva de que a Chapecoense conquistasse o tricampeonato catarinense pela primeira vez consecutiva, entrando para a história do clube, e o 7º título estadual, só que infelizmente na final, onde tudo se decidiu, o time não fez por merecer. Fez um grande campeonato, indiscutivelmente, fez um grande campeonato, se fosse por pontos corridos, teria sido campeão com muita facilidade, mas não adianta. A fórmula de disputa foi apresentada, foi aprovada, e apenas o Avaí é que votou contra. E pelo menos na Chapecoense ninguém reclamou da fórmula de disputa, porque a Chapecoense votou favorável também, muito embora tenha apresentado uma outra fórmula de disputa, né? Então não adianta chorar o leite derramado, tem que tirar lições dos erros que foram cometidos na final, que foi o jogo que tudo se decidiu, porque o time tem muito mais futebol para jogar daquilo que jogou na decisão contra o Figueirense. Então fica um sentimento de frustração, de tristeza, agora temos que olhar para frente. Não temos muito tempo para ficar chorando e reclamando. Ontem foi uma folga, hoje o grupo se reapresenta e aí já olha para frente, porque domingo já tem o Atlético Paranaense lá em Curitiba, Campeonato Brasileiro, buscando a permanência na Série A, que é fundamental para a sequência do clube dentro e fora de campo, e logo mais ali na frente, Copa do Brasil. Enquanto isso, eu acho que diretoria, departamento de futebol, comissão técnica, precisam sim dar uma reavaliada no grupo, ver se de repente não é interessante e necessário alguma nova contratação para qualificar o plantel para a sequência do campeonato, porque a gente viu aí, nesse campeonato catarinense, quantas lesões a Chapecoense teve e quanto isso acabou atrapalhando em alguns momentos o desempenho do time. Então, se puder qualificar, tem que contratar, porque tem muita coisa pela frente e esperamos que a sequência da temporada seja melhor do que foi até agora. Com certeza. E olha, Badá, o Campeonato Catarinense chegou ao fim. Ontem foram reconhecidos, então, os destaques do Campeonato Estadual, eleitos os melhores jogadores também, revelações, melhor técnico desse Campeonato Catarinense. A premiação foi em Florianópolis.
O catarinense terminou no domingo, mas de forma oficial só 24 horas depois, com a divulgação dos melhores da competição. Evento realizado pela Associação de Clubes de Santa Catarina e Federação Catarinense de Futebol. É a nossa festa, o nosso evento, o nosso Oscar, né? É uma festa aos nossos artistas da bola, né? Eles merecem, eles fizeram o espetáculo, nós somos meros coadjuvantes. Então vamos à seleção do campeonato. Goleiro Jandrei da Chapecoense. Lateral direito Apodi do Verdão. Zagueiros Alemão do Avaí e Thierry da Chapecoense, que também emplacou o lateral esquerdo Bruno Pacheco. Os volantes Douglas Moreira do Criciúma e Zé Antônio do Figueirense. Os meias Daniel Costa do Tubarão, que assinou com o Figueira para o Brasileiro, e Jorge Henrique do Alvinegro. E os atacantes foram Rafael Grampola do Joinville e André Luiz do Figueirense. Comandando a turma, o técnico Milton Cruz. Para mim é uma honra e quero agradecer, né, aos jogadores que entenderam o nosso propósito, né, o rodízio que a gente sempre fez, mas foi por uma circunstância, porque nós não tínhamos muito tempo para trabalhar. Revelação da competição foi o jovem Guga do Avaí e o craque do catarinense Jorge Henrique. E o presidente também desse campeonato eleito, claro, foi o presidente Plínio, o presidente Maninho da Chapecoense. Mas a gente viu aí da linha defensiva da Chapecoense. Chapecoense que terminou o campeonato com a melhor defesa da competição. Jandrei, Apodi na lateral, o zagueiro Rafael Thierry e também o Bruno Pacheco completando aí na lateral esquerda. Essa premiação, 4 atletas da Chapecoense entre os destaques aí. A gente não pode levar, porque a seleção é feita pelo desempenho dos jogadores durante todo o campeonato. Se a gente fosse, e com todo respeito, não é perseguição, mas se a gente fosse levar em consideração que a votação na decisão tivesse um peso maior, eu faz muito tempo que não participo mais desse top da bola, porque tem alguns aspectos ali que eu não concordo, né? Então eu faz tempo que me retirei, me afastei, mas respeito a votação de todos os colegas que participam. Agora, se a decisão tivesse um peso maior, o Jandrei e o Bruno Pacheco não poderiam estar nesta final. Não é perseguir os rapazes, muito pelo contrário, fizeram um bom campeonato e estão na seleção. E o técnico não poderia ser outro, a não ser o Milton Cruz, que foi o técnico campeão. Foi o técnico que conquistou o título e que veio aqui, foi muito eficiente na sua proposta de jogo. Infelizmente a gente torcia muito para que o título ficasse aqui, que o Gilson Kleina, né, fosse o técnico do campeonato, só que merecidamente o Milton Cruz é que levou então o troféu de primeiro lugar. Então vamos em frente, vida que segue. E para finalizar, só quero fazer um registro e dar os parabéns, já que estamos falando em treinador, para o menino Celso Rodrigues, grande Celção, que trabalhou muitos anos aqui na Chapecoense, que fixou residência aqui, tem muitos amigos aqui em Chapecó, foi importante em alguns momentos da Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro, eu acho que foi em 2014, né, que ele teve uma participação importante para a permanência da Chapecoense na Série A, pois ele foi treinar o Operário de Campo Grande lá no Mato Grosso do Sul e no final de semana conquistou o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Está lá o Celso Rodrigues, o Trentin está lá também, que trabalhou na preparação física aqui. Tem o Rodrigo Grau, que é o atacante, o zagueiro André Paulino, que fez o gol. Mas a gente fica feliz pelo Celção, né? Porque é um baita cara, um amigo de todos que a gente tem aqui. Nós torcemos muito pelo Celso e ele, depois de 21 anos, levou o tradicional Operário do Mato Grosso para a conquista deste título. Então, parabéns ao Celção. Para o currículo dele, uma conquista estadual, sim, é muito importante. E olha, gente, hoje o chapecoense Gabriel Ubner Alves, de 17 anos, vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Taekwondo na Tunísia. E antes dele embarcar para esse desafio, a repórter Vanessa Presoto e também o cinegrafista Ezequiel Marçango foram conhecer um pouco da rotina do jovem atleta. O amor pelo esporte começou aos 4 anos de idade. Gabriel foi incentivado pelo pai, que era treinador de taekwondo. Quando eu comecei a treinar, eu não conseguia, treinar direto, porque eu aprontava e meu pai me tirava da aula. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo que eu devia me comportar e respeitar mais. Aí eu comecei o esporte sério, para a competição. Com 7 anos, Gabriel começou a competir. O primeiro campeonato foi o regional de taekwondo. Depois foi subindo cada vez mais e já defendeu o Chapecó e o Brasil em competições importantes, como a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Também participou do Pan-Americano em 2013 e do Mundial em 2014. Com apenas 16 anos, o atleta já conquistou 79 medalhas. Hoje, Gabriel respira o taekwondo. Se tornou minha vida porque tudo é relacionado ao taekwondo e às vezes eu não me imagino fora dele. Com a vida dedicada ao esporte, o jovem se tornou o orgulho da família.
O Gabriel, como atleta, como filho, representa a coroação de um trabalho, né? Tanto quanto filho, a gente tem a plena satisfação do que ele representa para a gente, e como atleta também. Ele é uma criança super educada, muito dedicada, né? Tipo, nos estudos dele, apesar de todas as competições que ele vai, que sempre ele está faltando aula, ele nunca reprovou, né? Ele sempre vai em busca, né? E graças a todo esse esforço, Gabriel está entre os melhores do mundo. No dia 10, ele sobe no tatame para defender o Brasil no Campeonato Mundial, na Tunísia. Eu espero trazer a medalha para o Brasil, porque eu tenho me preparado todos os anos que eu lutei para esse momento. Eu espero que ele vá muito bem e que, assim, independente de resultados, que ele volte com a bagagem de experiência. Então, claro, nós estamos treinando, ele consiga trazer uma medalha para o país. E parabéns e boa sorte ao jovem atleta que representa a Chapecó, Santa Catarina, o Brasil nesse Campeonato Mundial de Taekwondo. E olha, gente, pela terceira rodada da Liga Catarinense de Futsal 2018, o Cruzeiro Futsal de Joaçaba recebeu a equipe de Caçador. E o jogo terminou empatado. Acompanhe. O primeiro gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Gabriel ganhou a dividida e mandou para o gol. 1-0 Cruzeiro. O segundo gol do Cruzeiro saiu no início do segundo tempo. Nesse lance, o goleiro André Luiz chutou e na falha do goleiro de Caçador, o juiz marcou o gol. 2-0. Cid roubou a bola, avançou e deixou o Gabriel livre para fazer o segundo dele no terceiro do Cruzeiro Futsal. 3-0. Aí começou a reação de Caçador. Douglas Alves desviou de cabeça e diminuiu. 3-1. Outra vez Douglas Alves. Ele recebeu livre e fez 3-2. E no finalzinho da partida, Douglas Inácio recebeu na ala, passou pelo marcador e deu números finais ao placar. Cruzeiro Futsal 3, Liga Futsal Caçador também 3. Tá aí, isso do esporte de hoje, então, com certeza. Feito briga aí, então, Serginho. Grande abraço. Vamos. Então, beleza. Até amanhã. 2 abraços bem rápido. Primeiramente para o pessoal que tem uma audiência maciça no bairro EFAP, né? O pessoal disse, lembra do EFAP aqui, que a audiência é maciça no bairro EFAP, e aos nossos amigos que fazem coleta de lixo. O pessoal disse, manda um abraço ao pessoal que trabalha na coleta seletiva do lixo, pessoal que trabalha fazendo a limpeza da área urbana de Chapecó, homens, mulheres, trabalhadores que enfrentam o sol, a chuva, a correria. Obrigado pelo trabalho de vocês. E fazem um trabalho que para nós é fundamental, né? Fique com um lixo na frente da tua casa para ver o que é bom. Se não fosse essa gente aí, né? Certo? É isso, então. Belezinha. Grande abraço. De novo, né? De novo. Repetido não. Repetido. Melhor 2 vezes que nenhuma. Tchau, tchau.